Quero convidar agora o pastor Franklin Ferreira para vir à frente, fazer a sua... Pastor Franklin Ferreira, consultor acadêmico de edições Vida Nova e dirige o site Teologia Brasileira. Ele então que será o nosso preletor nesta noite. Vamos mais uma vez curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos louvar o Teu nome pela vida de homens como Franklin. Louvamos-te, ó Deus, porque um dia o Senhor o alcançou com a Tua graça e o Senhor tem conduzido este Teu servo nos Teus caminhos, na pista estreita dos Teus caminhos, ó Deus. E ele tem, ó Deus, em obediência ao Senhor, vivenciado verdades que ele tem compartilhado conosco e vem compartilhar conosco nesta noite. E nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja usando para falar, não às nossas mentes, mas ao nosso coração, principalmente. Nós saímos aqui, ó Deus, abençoados e agraciados pelo Senhor e pela palavra que Ele proferir em Teu nome. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Celso. Vou usar aqui. Irmãos e irmãs, boa noite. É um privilégio estar aqui. O pastor Celso já deu as palavras de agradecimento às instituições que têm propiciado esse tempo aqui de encontro. E antes de entrar na palestra propriamente dita, o Sérgio me pediu para fazer um momento de propaganda com vocês, o que eu chamo de momento plim-plim, ok? Então eu queria indicar alguns livros para vocês. O primeiro livro já está esgotado aqui em nosso stand, A Cruz do Rei, de Timothy Keller. Timothy Keller, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor, em Manhattan, Nova York. É uma igreja que ele começou praticamente sozinho, com a sua esposa e alguns outros colegas. Hoje essa igreja tem mais ou menos 6 mil membros, uma igreja ortodoxa, saudável, uma igreja que tem abençoado mais de 200 congregações, apoiando-as, inclusive financeiramente. E ele tem sido um autor com bastante destaque da cultura americana, especialmente falando para céticos e pessoas que têm dificuldade com a fé cristã. Esse livro aqui é um foco um pouco diferente, é um estudo em Marcos, focando a cruz do Rei, a cruz de Jesus Cristo. Ontem à noite o pastor Shed citou 2 trechos desse livro, e eu fico muito contente de Edições Vida Nova lançar um livro desse tipo em nosso país, porque nós temos poucos livros centrados em Jesus, especialmente do que Jesus fez no Calvário, em nosso favor e em nosso lugar. Um outro livro que eu gostaria de indicar, Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. Quando eu comecei minha carreira no seminário, um dos livros dele, um livro que me impactou muito, foi um livro desse autor chamado A Busca da Santidade, publicado em Portugal pela editora Núcleo. Eu digo que até hoje foi o livro mais importante sobre santificação que eu li. Esse livro aqui é um livro de desafio, você pode ler ele como meditação diária. Ele está tratando daqueles pecados que nós temos como pecados de estimação e a necessidade de extirpá-los da nossa vida, se a gente quer de fato agradar a Deus. Eu gosto muito de Joel Bick, ele é um pregador reformado muito importante hoje no meio de fala inglesa. Vários livros dele têm saído em português, e a editora Vida Nova lançou recentemente um livro chamado Amigos e Amantes, que foi lançado na Conferência da Fiel agora em outubro. Eu recomendaria principalmente para pastores e líderes, e a partir da leitura que vocês fizerem, vocês indicarem para o restante da igreja. Nós homens somos muito rápidos em lembrar as nossas esposas que elas têm que ser submissas à liderança masculina, e a gente geralmente aponta Efésios 5, mas a gente esquece que antes de pedirmos às nossas esposas submissão, nós somos comandados a amar nossas esposas como Cristo amou sua igreja. Nós, maridos, somos chamados a morrer por nossas esposas, e aí elas respondem submissão a tal amor. Esse livro trata um pouco disso, muito gostoso. Eu li em menos de 2 horas o livro inteiro, então eu recomendaria primeiro para os pastores, depois para presbíteros e diáconos, e depois vocês passem para os homens da comunidade, e dos homens para as esposas também. 2 livros sobre o tema de hoje.
J. Packer é um dos meus escritores cristãos prediletos. Esse livro, Na Dinâmica do Espírito, é um clássico de vida nova. Eu li mais ou menos em 1994, 95, logo que ele foi lançado, uma outra capa, um outro formato gráfico. Se você quer um texto de leitura rápida sobre a obra do Espírito Santo e sobre avivamento, então eu recomendaria Na Dinâmica do Espírito, de J. Packer. E por último, as pessoas... Eu gostava mais do título original, mas tudo bem, eu sou voto vencido. O título original desse livro era O Deus Visível, 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Gerald McDermott é um especialista em Jonathan Edwards, e esse livro é um resumo de uma das principais obras que eu chamaria de psicologia da religião já escritas. Aliás, eu entendo que a obra que inaugurou a psicologia da religião, Religious Affections, é um tratado sobre o impacto do Espírito Santo na alma do fiel, na alma do cristão. E o que o Gerald McDermott faz nesse livro é uma atualização do Tratado das Afeições Religiosas, e no final ele tem um guia de estudos muito interessante para você usar na igreja, usar com grupos pequenos, desafiando a igreja a tentar entender o que caracteriza de fato a verdadeira espiritualidade, a conversão genuína. Oi? Desculpa, eu falei do título antigo, o título atual é 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Então, é uma recomendação que tem a ver também com o tema geral de avivamento. A Vida Nova tem um outro livrinho, uma exposição em 1 João 4, chamado A Verdadeira Obra do Espírito. É um outro tratado de Jonathan Edwards, também muito importante para a gente pensar avivamento. Nesse livro, Edwards está pensando mais no impacto da obra do Espírito na vida do fiel, do crente. No outro livrinho, que é uma exposição que ele faz em 1 João 4, um livro bem menor, ele trata da obra do Espírito Santo em toda a comunidade. Quais são aqueles sinais, aquelas marcas incontestes que garantem que o Espírito Santo opera em toda a comunidade? Eu não sei se tem aqui na livraria, na Luz e Vida acho que não tem vendendo, você pode encomendar direto com a Luz e Vida aqui ou direto com Edições Vida Nova. É um sermão de 90 páginas, formato de bolso, mas também foi um daqueles livros que mais impactaram minha vida no começo dos meus estudos. Pois bem, Sérgio, tem como desligar esse lado aqui também, o ar-condicionado? Só acho que clicar o botãozinho. Eu desliguei de um lado, eu não quero virar um pinguim aqui na frente. Vou congelar aqui. Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Ok, o tema de hoje à noite: avivamento para a igreja por meio da oração e da busca pelo Espírito Santo. Esse é o tema que me foi proposto. Nós vamos estar meditando nele durante 1 hora mais ou menos. Eu queria começar com uma declaração básica. Nós, cristãos, necessitamos da pessoa do Espírito Santo. Nós necessitamos que o Espírito Santo venha a nós com poder. Quando nós começamos a estudar a teologia, especialmente do Novo Testamento, a gente descobre que não há união mística entre o fiel e Cristo sem o Espírito Santo. É Ele que nos conecta a Cristo Jesus, é Ele que nos mantém unidos a Cristo Jesus, Ele é o selo, o penhor que nos mantém unidos a Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo não há igreja. É o Espírito Santo que nos une como comunidade. O Espírito Santo é que cimenta homens e mulheres de histórias diferentes, nomes diferentes, tradições e culturas diferentes num único povo. É o Espírito Santo que mantém a igreja, é o Espírito Santo que dá forma à igreja. É o Espírito Santo que vem a nós por meio da pregação. Não há pregação de fato sem a obra do Espírito Santo. Não há batismo e ceia sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito que torna significativo esses dois eventos importantíssimos e que caracterizam a verdadeira igreja. Então, se nós queremos ser igreja de fato, nós precisamos que o Espírito Santo venha a nós. Não há segunda vinda de Cristo sem o Espírito Santo. A gente aprende em Romanos 8 que é o Espírito Santo que prepara a segunda vinda de Cristo. É o Espírito Santo que age na criação, levando a própria criação inanimada a gemer como quem tem dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus no último dia, quando Cristo voltar em glória para triunfar sobre o pecado, sobre o demônio e sobre o mal. Toda vida cristã é vida no Espírito Santo. Se nós somos
chamados, é por causa do Espírito Santo. Se nós fomos justificados, é por causa do Espírito Santo. Se a gente chega ao arrependimento e à fé, é por causa do Espírito Santo. Se nós fomos adotados, isso se dá por conta do Espírito Santo. Se nós somos santificados, isso se dá por conta do Espírito Santo. Se nós perseveramos, é por causa da obra do Espírito Santo. E como a gente aprende no Credo dos Apóstolos, se nós temos a esperança da ressurreição da carne, a nossa ressurreição no dia vindouro, quando Cristo voltar em glória, é por causa da obra do Espírito Santo. E no último dia, se nós temos a pretensão, o anseio de vermos o Pai com os olhos do coração e vermos o Filho com os nossos olhos purificados, é por conta do Espírito Santo. Toda vida cristã é vida no Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é a Cinderela da teologia. O Espírito Santo não é a pessoa esquecida da Trindade. Se nós queremos vida cristã autêntica, nós necessitamos do Espírito Santo. O que espanta é quando nós pensamos na obra global do Espírito Santo na Bíblia e na teologia cristã, é que o tema de avivamento é um tema negligenciado quando se estuda avivamento. Isso para mim é especialmente desconfortante quando eu começo a compulsar algumas teologias sistemáticas. Um dos meus teólogos sistematas prediletos é Charles Spurgeon, de Princeton, o grande teólogo americano do século XIX, um gigante em tantos aspectos, não só na área da teologia sistemática, mas na área da exegese e também na área da reforma social, posto que ele era um abolicionista. A história conta que ele chorou quando Abraham Lincoln foi assassinado, quando contaram a ele em Princeton que Abraham Lincoln foi morto por um maluco sulista. Mas o fato é que Charles Spurgeon provou avivamento em primeira mão. A Seminário Teológico de Princeton provou avivamento na época que ele era professor ali. Se Archibald Green Simonton veio ao Brasil, ele veio por conta de avivamento. Mas é curioso quando você pega a teologia sistemática de Charles Spurgeon em mãos e começa a ler sobre a obra do Espírito Santo, ele não menciona uma vez avivamento. Ele não tem uma seção na obra dele que trate de avivamento. Isso, trazendo para nós hoje, lembra que avivamento permanece um tema que nós não tratamos com a devida seriedade, com a devida atenção. A gente não pensa no momento de crise nacional, ou crise eclesiástica, ou crise pessoal, em buscar avivamento. Nós pensamos em termos de métodos, nós pensamos em termos mecânicos. Bom, a minha igreja está estagnada, a minha igreja está em crise, eu vou na livraria ver o que tem novo ali que pode revitalizar a minha igreja, o que é novo, o novo lançamento que pode fazer minha igreja crescer. Eu vou comprar aquele material, vou tentar botá-lo em prática, tentar repetir a Califórnia no Nordeste brasileiro. Ok, aí dessa forma minha igreja vai crescer, vai ser uma igreja relevante, uma igreja vibrante. Ok, mas não é assim que a Bíblia instrui a gente a ter uma igreja que seja de fato sal e luz. A Bíblia exige que nós ansiemos pelo Espírito Santo, a gente clame pela vinda do Espírito, e é o Espírito que vai levar a comunidade cristã a ser sal e luz no lugar onde ela está. O que é avivamento? Uma definição simples agora. Avivamento é Deus reanimando o seu povo, é Deus renovando sua aliança com o seu povo, tratando de forma familiar. Avivamento é aquela percepção, é experiência, mais do que a crença de que Deus está presente em nosso meio. Algo diferente acontece em nosso meio. Nós cremos que Deus está presente aqui, mas os salmos, por exemplo, exortam a gente a provar que o Senhor é bom. A ideia ali é de saborear, a ideia ali é sensorial, a ideia ali não é mais do que ter uma noção intelectual de que Deus é bom. Antes, o Salmo exorta a gente a experimentar a bondade do Senhor. Será que nós experimentamos a presença de Deus aqui em nosso meio? Isso é avivamento. É Deus literalmente presente na comunidade, a comunidade experimentando Deus presente ali. Um livro que me impactou muito é o livro Avivamento na África do Sul, escrito por um luterano chamado Erlo Stegen.
Ele foi destacado, depois da sua conversão, a estudar para o ministério cristão, e depois de um tempo ele foi destacado, ele, sul-africano, branco, a trabalhar com os Zulus negros na África do Sul. E ele viu a necessidade daquela comunidade evangélica em Kivasambanto de buscar a Deus. Mas, curiosamente, primeiro Deus teve que trabalhar Erle Stegen. Erle Stegen foi humilhado, o seu racismo foi trazido à tona, ele precisou confessar o seu pecado secreto de racismo. Uma vez que Deus trabalhou com Erle Stegen começou a pregar o livro de Atos para a sua comunidade. Isso aí estou falando de 1960 mais ou menos. E lá pelas tantas, enquanto ele começa a expor Atos capítulo 4, ele vai dizer que como que vindo um vento sobre aquela comunidade, é como se Deus tivesse tirado o telhado daquela comunidade e Deus encharcado aquele ambiente. A presença de Deus ali era experimental, era uma presença palpável no meio daquela comunidade. Avivamento, nesse primeiro momento aqui, é Deus tratando o seu povo de forma familiar. É a comunidade da fé, os cristãos, homens e mulheres que creem em Jesus Cristo, tendo não só a certeza de que Deus está presente naquela comunidade, mas experimentando a presença de Deus naquela comunidade. Dois exemplos aqui para a gente tentar gravar aqui, dois exemplos da história. Um vem de um homem chamado John Livingstone. Ele era um presbiteriano do Partido dos Puritanos na Escócia do século 17. Eu estou pensando aqui mais ou menos 1640. Naquela época se pensava em termos de avivamento, numa época de crise nacional, numa época de crise eclesiástica. Então o sínodo daquele homem, desse homem chamado John Livingstone, convoca os cristãos, membros daquele sínodo, para um tempo de jejum e de clamor pela nação, porque a nação estava às vésperas de uma guerra civil dentro da Inglaterra, entre os ingleses e os escoceses, por conta de liberdade religiosa e liberdade de culto. E John Livingstone, depois de orar, ele decidiu pregar em Ezequiel 37. E ele depois registra no seu diário que ele começa a pregar. A pregação dura mais ou menos 1 hora. Você lembra a passagem bíblica? É o Espírito Santo soprando sobre ossos mortos e dando vida e carne a ossos mortos. Uma representação da volta do povo do cativeiro. E quando ele vai se aproximando do fim do sermão, ele diz: olha, estou concluindo agora. E ele menciona que houve um clamor para ele não parar o sermão dele. Continua o sermão, a gente quer que você continue o sermão. E ele pregou 2 horas no total. Ele vai dizer que, isso ele escrevendo bastante tempo depois, que mais de 400 pessoas vieram a Cristo naquele encontro. E todas aquelas pessoas que vieram a Cristo naquele encontro não abandonaram mais de 20 anos depois daquele evento. Aquele evento nunca mais se repetiu na vida de John Livingstone. Ele dizia que ele tinha saudade do dia que Deus o tratou familiarmente em Kirk-on-Shotts, na Escócia, 1640 e poucos. Mas naquele momento ali, Deus tomou aquela pregação e renovou a sua comunidade, renovou a sua presença naquela comunidade, Deus tornou-se presente naquela comunidade, naquele dia de oração e jejum. Avivamento, então, é Deus tratando seu povo de forma presente. Uma outra história vem de George Whitefield. Ele pregando, ele era episcopal, um diácono episcopal, e no meio do sermão ele diz, a igreja lotada, mais de 500 pessoas naquele templo, ele diz: Deus está aqui. Ele simplesmente fechou a Bíblia e se colocou de joelhos atrás do púlpito, chorando e lamentando pelos seus pecados. E pessoas começaram a fazer o mesmo no meio daquela igreja. Outras pessoas começaram a se reconciliar naquele culto. Isso é avivamento, Deus tratando o seu povo de forma familiar, não apenas a noção intelectual de que Deus está presente aqui, posto que Deus é onipresente, mas a certeza experimental que Deus está entre seu povo visitando. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora uma definição um pouco mais comprida e expandida. Avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinadas localidades, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas e uma transformação radical da cultura por meio das missões da educação e da reforma social. É uma definição maior. Deixa eu decompor um pouco essa definição aqui para ajudar vocês aqui. Primeira noção de avivamento. Avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo.
Nós não temos o poder de fabricar avivamento. Esse foi o grande erro de Charles Finney. Ele entendia, aquele pregador congregacional, que avivamento é algo que está no poder da comunidade criar. Você entende que a igreja está passando um tempo de frieza, você faz um retiro de fim de semana, monta um culto da fogueira, queima seus pecados no culto da fogueira, renova sua aliança com o Senhor, marca uma data para um evangelista famoso vir pregar na sua comunidade, distribui folhetos na comunidade, traz as pessoas para ouvir aquele pregador famoso. Se houverem muitas decisões por Cristo, então você teve avivamento ali. Só que essa noção mecânica não é a noção bíblica de avivamento. O Espírito Santo opera soberanamente, ele vem à sua comunidade soberanamente. Nós não temos como programar avivamento. A gente pode marcar tempo de jejum, nós podemos orar para que Deus visite seu povo, mas o avivamento está nas mãos de Deus. O avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Um ponto importante aqui, a noção de soberano, é que avivamento tem hora para começar, hora para terminar. Infelizmente a gente não tem acesso em língua portuguesa às obras de Jonathan Edwards, mas quando você começa a ler sobre os avivamentos que ele provou na sua comunidade, na Nova Inglaterra, ele conseguia divisar exatamente quando o avivamento começava e depois quando o avivamento terminava. E o mais surpreendente é que ele provou pelo menos 5 ciclos de avivamento no tempo que ele pastoreou a sua comunidade, até ser mandado embora daquela igreja por uma controvérsia ligada à ceia do Senhor. Mas ele conseguia divisar: aqui começa avivamento, aqui termina avivamento, vamos buscar mais, aqui começa o novo avivamento. Por que essa experiência de conseguir saber quando termina e quando acaba? Porque o avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. É Deus o Espírito que visita a sua comunidade do jeito que Ele quer, quando quer, e Ele, por assim dizer, recolhe a sua mão no tempo determinado. Então esse é um primeiro ponto que eu preciso destacar nessa definição. Indo além, esse avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinadas localidades. Não há avivamento, ou melhor, em estrito senso, avivamento não é uma ação do Espírito Santo no indivíduo. Nem mesmo a expressão enchei-vos do Espírito fala do indivíduo. Enchei-vos do Espírito é uma ordem, um comando para toda a comunidade. Avivamento, então, é a obra do Espírito Santo soberana que atinge, alcança uma igreja local, ou alcança um grupo de igrejas de determinada localidade, ou mesmo alcança as igrejas presentes em todo o estado ou todo o país. Avivamento é o Espírito Santo vindo com poder sobre irmãos e irmãs, sobre todo um grupo do povo de Deus reunido para culto, para serviço e para louvor. E eu vou daqui a pouco dar umas pistas bíblicas quanto a esse ponto. Então, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinadas localidades. Esse é o tema de hoje à noite, em resposta às orações dos santos. Avivamento vem por meio da oração. Se nós não implorarmos que Deus nos visite, Deus não vai derramar o seu Espírito sobre a gente. Se nós estamos muito satisfeitos com o que nós temos, se nós achamos que não precisamos mais nada, Deus não vai derramar seu Espírito sobre o seu povo. A oração, por assim dizer, é o meio que Deus determinou pelo qual o Espírito Santo virá. Então, quando nós clamamos que o reino venha, nós estamos implorando para que o Espírito Santo venha com poder sobre a gente, para nos levar adiante na expansão do reino. E esse vai ser o tema do estudo de hoje à noite. Então, o Espírito Santo é uma obra soberana do Espírito, é um literal derramar do Espírito Santo sobre uma comunidade local, um grupo de comunidades cristãs, em resposta às orações dos cristãos, agora, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação. O que eu quero dizer com isso? Os pregadores geralmente são os heróis dos avivamentos. Só que a primeira palavra aqui não é a pregação e não é o ensino, mas a oração. Pessoas se reúnem, eles têm um peso pelo povo de Deus, pela história do povo de Deus, começam a clamar, Deus atende esse clamor, derrama seu Espírito, e aí o que Deus faz? Deus começa a levantar pregadores e mestres. Porque algo que ocorre no avivamento é que pessoas voltam a amar o texto bíblico. Elas querem estudar o texto bíblico, porque elas começam a entender que é no texto bíblico que Deus fala a nós.
Como diz a antiga confissão de fé helvética, a segunda confissão helvética, num avivamento, a pregação da palavra de Deus se torna a palavra de Deus. As pessoas começam a atender ao fato de quando um pregador fiel, debaixo da ação do Espírito Santo, abre o texto bíblico para pregar, é Deus mesmo falando pela boca daquele homem. E essa convicção leva as pessoas a uma mudança de teologia. Doutrinas como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, a centralidade da Escritura, fé, arrependimento, conversão, a vida nova em Cristo, cruz, a coroa que nos está prometida, o amor necessário pela comunidade cristã, essas doutrinas passam a ser doutrinas vitais para a igreja cristã. A heresia é repelida, porque entende-se que a heresia, ela é uma fonte rota, uma fonte que não retém água. O povo de Deus, por meio do avivamento, começa a voltar para aquele manancial de águas frescas, que é a palavra de Deus. Então é curioso notar que nos grandes avivamentos, doutrinas como justificação pela graça, regeneração, santificação, mortificação, passam a ser doutrinas que encantam o povo de Deus. As pessoas não querem apenas escutar pregações sobre essas doutrinas, elas querem vivenciar o poder dessas doutrinas. Elas entendem que essas doutrinas não são um fim em si mesmo, uma boa matéria de debate, mas elas entendem que essas doutrinas é que vão impulsioná-las a uma vida que agrada e dá glória ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, de um lado, o avivamento implica uma reforma da mente, uma reforma da confissão de fé da igreja, uma reforma doutrinal. Do outro lado, avivamento implica uma mudança no nosso procedimento e no nosso comportamento. Nós estamos tratando aqui do Espírito Santo, ou como Paulo fala em Romanos capítulo 1, do Espírito de santidade. Como a gente, arrogantemente, pode supor que o Espírito Santo vai abençoar pessoas que toleram pecado em seu meio? Isso é arrogância, isso é loucura. Nós estamos falando do Espírito Santo, o Espírito que não tolera pecado, o Espírito que matou Ananias e Safira na igreja porque mentiram a ele. Então, quando o Espírito Santo vem com poder sobre toda a comunidade, aqueles purões que toda a igreja tem, eles são literalmente limpos, abertos, nossos esqueletos no armário estão lançados fora. As pessoas começam a confessar seus pecados umas às outras. Uma história impressionante de avivamento vem de Dr. Shedd. Ele veio ao campo missionário, primeiro a Portugal, depois ao Brasil, por causa de avivamento no seminário onde ele estudava em Chicago, em Wheaton, quando Deus derramou seu Espírito sobre os alunos da capela, e eles não conseguiam parar de orar naquela capela. Alunos começaram a ir nos seus quartos, nos seus dormitórios, trazendo material pornográfico para queimar dentro da igreja. Isso é avivamento. Avivamento implica então a mudança na mente, na confissão de fé da igreja, mas avivamento implica a mudança no nosso procedimento. Quem deve começa a pagar suas contas, quem caluniou, quem difamou, vai fazer restituição para tentar limpar o nome daquele que ele defraudou. As pessoas começam a limpar-se de pecados, a reconciliação entre irmãos dentro da comunidade, porque as pessoas sabem agora que o Espírito é santo, não apenas intelectualmente, mas o Espírito Santo está presente no nosso meio, e o Espírito Santo não habita no meio que tolera pecado. Um outro ponto, avivamento, essa obra soberana do Espírito, que atinge toda uma comunidade, vai resultar em muitas conversões simultâneas. Quando o Espírito Santo vem com poder sobre uma igreja, nota a ordem aqui, essa igreja readquire prazer pela sua confissão de fé evangélica, essa igreja passa a amar a santidade, passa a parar de pecar porque está diante de um Deus santo, não quer machucar, ferir, ofender a majestade e a glória divina, mas do outro lado alguma coisa acontece lá fora. Muitas pessoas começam a se converter simultaneamente. O meu professor de teologia, que eu devo tanto, John Hammett, ele chegou à fé com 17 anos num contexto de avivamento. Ele era se tornou membro da igreja da Convenção do Sul dos Estados Unidos, no interior se não me falha a memória, Carolina do Norte, e em um mês aquela igreja saiu de 30 pessoas que a frequentavam para 100 pessoas frequentando. O pastor dele, acabado de chegar da Escócia, doutorado no Novo Testamento, não sabia como lidar com tantas pessoas, estavam se convertendo simultaneamente. Como diz a música popular, ao mesmo tempo agora. Avivamento implica essas
pessoas que antes debochavam da fé cristã, pessoas que estão em litígio com a fé cristã, de repente elas começam a temer a Deus, de repente elas começam a entender que elas são pecadoras, estão em luta com Deus vivo, são inimigas do Deus vivo, e elas precisam ser reconciliadas por meio de Jesus, e elas começam a correr para as igrejas, porque elas têm alguma percepção dada pelo Espírito Santo, que lá na igreja eles vão encontrar alívio para a sua crise existencial, para o peso de pecado que agora é colocado sobre a consciência deles, sobre o coração deles. Então a marca do avivamento na Bíblia e na história é que muitas pessoas começam a se converter simultaneamente, pessoas já vêm quebrantadas para dentro da igreja. No livrinho do Erle Stegen, Avivamento na África do Sul, ele narra de pessoas que eram possuídas pelo demônio e crentes tentavam libertar e exorcizar aqueles demônios, não conseguiam. De repente, daquele momento de avivamento, daquele tempo de avivamento, essas pessoas simplesmente eram libertas e elas corriam para a igreja, porque elas sabiam que aquele que estava na igreja era mais poderoso do que aqueles que haviam se apostado delas, e na igreja elas encontrariam não só libertação, mas um novo significado para a vida, e ali eles abraçavam Cristo, confiavam na cruz de Cristo e eram salvas. Então avivamento implica conversões simultâneas, muitas conversões vindo a público, se tornando manifestas. E, por último, avivamento implica a transformação radical da cultura. Esse é outro ponto importante. O que começa a acontecer dentro da igreja se espalha por conversões no seu entorno, e de repente essas pessoas quebrantadas, convertidas, elas começam a mudar a cultura ao seu redor. Uma das grandes tragédias nossas é que poucas vezes o cristianismo evangélico cresceu tanto na América Latina, especialmente no nosso país. Mas do outro lado, isso desmascara muito do que é falado sobre a igreja avivada, a igreja sendo abençoada pelo Espírito, é que nós estamos repetindo os piores pecados em nosso meio. Corrupção, adultério, jeitinho, malandragem, uma pregação superficial, medíocre, que não aponta para Jesus, não aponta para o crucificado. Nós, em vez de transformarmos nosso entorno, transformarmos o nosso país, nós estamos sendo moldados os piores pecados presentes na nossa cultura. Num avivamento, a cultura é modificada. Ela é modificada pelas missões. Os nossos melhores filhos na igreja, eles vão se voluntariar ao campo missionário. Os rapazes, as moças mais inteligentes, mais brilhantes, eles vão querer sacrificar os seus sonhos de progresso acadêmico para dar sua vida no campo missionário. Na Ásia, na África, na Europa, na Inglaterra, que é campo missionário, França, Espanha, Portugal, Itália, tudo campo missionário. O norte da América, Canadá, o norte dos Estados Unidos, eles vão querer ir para lá para pregar o Evangelho. Eles vão abrir mão de títulos, diplomas, porque eles querem propagar o Evangelho. Sempre na história, quando há avivamento, há uma explosão de interesse missionário. William Carey, um homem pobre, simples, praticamente um autodidata, ele vai para o campo missionário para a Índia por causa de avivamento, por causa da leitura de um livro de Edwards, convidando o povo de Deus a se unir em oração fervente por avivamento e pela expansão do reino. Um outro ponto, o avivamento implica mudança na educação. A história, ou a imagem é famosa, melhor dizendo, ao lado de toda a igreja presbiteriana tem uma escola, mas essa imagem é conectada com a história. A noção aqui é: a fé vem pelo ouvir a palavra. Como pessoas que não sabem ler e escrever podem vir a ter fé em Jesus, se ter fé em Jesus implica em travar contato com o livro sagrado, com as escrituras sagradas. A escola bíblica dominical, que hoje virou uma espécie de seminário para a igreja local, ela nasce dessa necessidade, desse anseio de educar pessoas para que elas venham à fé cristã. Robert Hicks, que é o homem que criou a escola dominical, ele era jornalista em Gloucester, século XVIII, pregava nos presídios da cidade de Gloucester, só que quando ele pregava nos presídios, ele passava pelas praças, via um monte de criança abandonada ali, tudo suja, roubando, cometendo pequenos furtos, fazendo vandalismo, e ele pensou: se eu não pregar para eles agora, eu estou pregando para eles depois do presídio. Ele visitou algumas igrejas episcopais em Gloucester, elas permitiram abrir as portas para que houvesse reuniões antes do culto, do culto dominical, e ele contratou 4 jovens moças para educar essas crianças, e elas começaram a aprender inglês, matemática, história e também Bíblia. E aí começa a escola bíblica dominical. Se você começar a estudar sobre as histórias das universidades europeias,
15 grandes universidades foram fundadas durante a Idade Média, universidades que são mais antigas do que o nosso país. Na Reforma, outras 15 grandes universidades foram ou restauradas ou fundadas pelos reformadores e seus herdeiros. Por quê? Porque já que avivamento implica uma transformação da cultura, essa transformação vai se dar por meio da educação. A igreja é composta de gente estudada, gente que ama a palavra, e para conhecer a palavra a gente tem que saber ler, saber escrever, saber pensar com clareza, saber expor o que a gente está aprendendo na palavra. E avivamento implica uma reforma social, libertação dos escravos, voto feminino, Sociedade Bíblica do Brasil, a ideia de popularizar Bíblias, vender Bíblias a preço bem barato para as pessoas, massificar, espalhar Bíblias de forma maciça, tudo isso nasce de avivamento. Nota então que avivamento implica uma mudança radical do entorno dessa comunidade que recebe o Espírito Santo com poder. O bairro, o município, o estado, o país avivado é transformado. Eu podia continuar dando uma série de exemplos históricos aqui, mas um exemplo que eu gosto muito toca a independência americana. Os Estados Unidos não é um país melhor nem pior do que qualquer outro país no nosso globo, mas a independência americana tem dedinho de avivamento. O avivamento é que deu, por assim dizer, cimentou as 13 colônias inglesas. O avivamento é que tornou 13 províncias, deram um rosto diferente para 13 províncias. E quem estava à frente da Revolução Americana? Os nossos irmãos presbiterianos. O rei George III falava dos malditos presbiterianos que tomaram a minha colônia mais rica. Mas por que aqueles presbiterianos estavam liderando a Revolução Americana, uma revolução que gerou a mais antiga república na história e a mais duradoura república na história do Ocidente? Porque eles entendiam que pela Bíblia o governo tem que ser disciplinado. Então um governo não pode impor um imposto abusivo para o seu povo. Então, por conta da questão dos impostos, pastores presbiterianos, congregacionais começaram a pregar sobre um governo pecaminoso que coloca uma carga, um jugo que o povo não pode suportar. E aí começa a Revolução Americana. Mas a Revolução se dá mais ou menos 20 anos depois dos grandes avivamentos com Jonathan Edwards, Theodor Frelinghuysen, Isaac Bakos e tantos outros que Deus usou para avivar seu povo. Em outras palavras, o avivamento implica uma mudança na cultura, uma mudança radical, dramática na cultura. Uma nação é transformada, ainda que não convertida por conta de avivamento. Um parênteses aqui. Em alguns livros devocionais, a impressão que se tem é que nesses avivamentos das colônias americanas, toda a colônia se converteu ao evangelho. Ledo engano. Segundo os historiadores, mais ou menos 20% dos moradores das 13 colônias eram cristãos evangélicos ao final dos grandes avivamentos da era de Edwards. Mas esses 20% transformaram a cultura americana até hoje. Ela prova esse impacto daquela minoria que Deus usou para mudar a cultura daquele país. Avivamento, então, implica uma reforma, uma transformação radical da cultura. E um último ponto aqui, que é necessário tocar, é que muitas vezes avivamentos são acompanhados por sinais extraordinários e sinais miraculosos. Já que é o Espírito Santo operando com poder, nós não temos como dizer como o Espírito vai operar ou ele deve deixar de operar. Então, algumas vezes, alguns sinais que não são naturais, não são produzidos pelo ser humano, ocorrerão no avivamento. Uma história para ilustrar esse ponto aqui, essa história vem de Jonathan Edwards, um baita de um pregador congregacional, talvez o mais importante filósofo que a América produziu, o mais importante, o mais profundo teólogo produzido pela América. Ele orava de forma curiosa, ele orava andando a cavalo, ele fazia o tempo de oração dele apeando o cavalo, ele ia tendo algumas percepções a respeito de Deus, pecado, vida cristã. Ele parava, anotava, pregava aquela anotação com um alfinete no seu casaco e ele continuava o seu caminho. Dava mais ou menos uma hora e meia, ele voltava para casa. Naquela época, nas casas puritanas, havia um quarto de oração, geralmente um quarto muito simples, uma cadeira, uma mesa e a Bíblia e um diário, quando muito, ali. Só que quem usava o quarto de oração na casa pastoral de Edwards era a mulher dele, Sarah. E Lloyd Jones,
ninguém menos do que o maior pregador, talvez do século XX, conta que numa dessas voltas à casa, quando Edwards vai ao seu quarto de oração para tirar o seu casaco e deixar no quarto de oração, ele encontra a mulher dele levitando a 30 centímetros do solo. E ele vai registrar isso num dos livros dele, num dos tratados dele sobre avivamento. Avivamento, então, vai ser caracterizado por sinais extraordinários. Algumas vezes o diabo, que não tem poder para criar, mas o poder do diabo é de fazer uma caricatura, o diabo vai tentar fazer uma caricatura da obra do Espírito Santo, para que alguns espíritos mais zelosos rejeitem avivamento. Então, o próprio Edwards conta a história de um outro congregacional chamado James Davenport, um homem com a boa cabeça teológica, mas que ele entendeu que o espírito dos profetas se apossou dele. Então, num domingo, ele mandou trancar as portas da igreja, e ele começou a pregar, e a pregação dele levou 24 horas, só quando a polícia chegou lá, ele parou de pregar, e tiveram que levar ele para a cadeia, para ele se acalmar um pouquinho. Nota o ponto, sinais extraordinários vão acontecer em avivamento, mas do outro lado, o diabo, que é ávido para fazer uma caricatura da obra de Deus, para dessa forma envergonhar o próprio Deus, ele vai tentar misturar o joio com o trigo, para que algumas pessoas rejeitem avivamento. Avivamento, então, é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, ou igrejas de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, que resulta em muitas conversões simultâneas, uma transformação radical da cultura, por meio das missões, da educação e da reforma social. Eu não tenho tempo para examinar isso, mas você pode ver isso, por exemplo, na história dos reis em 2 Crônicas. Dá uma olhada depois na história do rei Asa, 2 Crônicas 14 e 16, na história do rei Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, depois na história do rei Ezequias, 2 Crônicas 29 e 31, depois na história de um dos maiores reis da casa de Judá, Josias, 2 Crônicas 35, e em Esdras e Neemias, no livro de Neemias, capítulo 8 e capítulo 9. Depois em casa você volte a esses textos, 2 Crônicas 14 a 16, 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 29 a 31, 2 Crônicas 35, Neemias 8 a 9, e tenta, usando o texto bíblico, checar se a minha definição que eu estou oferecendo a vocês é bíblica de fato. Ok? Esse é um ponto importante, a gente tem que estabelecer o que a gente está ensinando na Bíblia. Então o desafio que fica é você depois olhar essas passagens do Antigo Testamento e conferir se o que eu estou dizendo aqui é radicalmente bíblico ou não. 2 Crônicas 14 a 16, 2 Crônicas 20, depois 29 a 31, 35 e Neemias 8 e 9, o Novo Testamento a gente fala já já. Mas o que a Bíblia fala sobre a necessidade de se buscar o avivamento? Eu queria usar os Salmos aqui. Os Salmos deveriam ser nosso livro de oração. A gente deveria aprender a orar ouvindo os Salmos. A gente deveria aprender a orar no Pai Nosso. Até onde eu sei, até o século XVII não havia livros de oração. Você chega hoje na livraria, você tem dezenas de livros sobre oração. Um engraçadinho já disse que se você se dedicar a ler todos os livros de oração que têm sido escritos nos últimos anos, você não vai ter tempo para orar. Ok, talvez tenha seu fundo de verdade aí. Mas até o século XVII, se um pastor, um presbítero, um diácono, um irmão ou irmã queria instruir sua igreja a orar, ele pregaria o Pai Nosso e os Salmos. Ele gastaria tempo pregando esses dois textos da Bíblia. Os Salmos, então, é nosso ginásio de oração. É nos Salmos que o nosso vocabulário de oração é depurado. Aliás, os Salmos deveriam ser a nossa linguagem de oração, eu já explico por quê. É nos Salmos que a gente tem aberto diante de nós a ampla gama de lutas que nós travamos. Não só louvor, reação de graças, mas também lamento, confissão, confusão, a falta de sentido da vida, tudo presente nos Salmos. Se a gente não consegue orar, se a gente está em depressão, se a gente se sente pecador, miserável, se o diabo está atacando a gente, se a gente não tem palavras para proferir diante de Deus, ok, a gente abre os Salmos, se coloca de joelhos e usa o Salmo como nossa oração. O que a Escritura então fala sobre a necessidade de buscar o avivamento? Vamos ouvir os Salmos. Salmo 80, 18 e 19. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 85, 6. Não tornarás a vivificar-nos
para que teu povo se alegre em ti. Agora, a sequência do Salmo 119, 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo tua palavra. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. O que me consola na minha angústia é isso, que tua palavra me vivifica. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho de tua boca. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ouve minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Eu estou citando aqui o Salmo 119, 25, depois 37, depois 40, depois 50, depois 88, 107, 149, 154, o verso 156 e o verso 159. Por ora, alguns pontos importantes aqui. Na nossa tradução, a palavra Senhor aparece toda em versalete, ou se você preferir, caixa alta. Por quê? Porque essa palavra aí, Senhor, é no original uma referência ao Deus da aliança, o eu sou que apareceu a Moisés lá no livro de Êxodo, capítulo 3. O salmista aqui clama não a qualquer divindade, ele clama aquele Deus que veio a nós em pacto, numa aliança graciosa. Ele suplica para que Deus dê vida, uma vida que ele já teve. A linguagem do Novo Testamento aqui é que Deus renove em nós o primeiro amor que nós já tivemos por ele e que agora nos é dado em falta. E o salmista aqui implora para que essa vivificação ocorra segundo a palavra de Deus. É interessante aqui o uso da palavra e de sinônimos. Vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me no teu caminho, vivifica-me nos teus preceitos. A tua palavra me vivifica, vivifica-me segundo o teu testemunho, vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me no teu juízo, vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me nos teus juízos, vivifica-me segundo os teus preceitos. O Senhor da aliança é invocado para que ele dê vida segundo a Sagrada Escritura. Nota, não há avivamento que não passe pelo amor renovado pela Sagrada Escritura, que nos leva a conhecer esse Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Salmo 143, 11. Vivifica-me por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. A gente não tem como reconstruir o contexto histórico desses salmos, isso até é bacana, por outras razões que não vem ao caso agora, mas o fato é que a experiência é similar. Esse salmista entende o seu vazio, a sua falta de direção sem a presença de Deus. Ele já provou Deus da palavra, ele quer que Deus volte a ele segundo a palavra. Ele quer ser vivificado, ele quer que a alegria, prazer em Deus seja renovado nele. O que Deus tem a dizer para aqueles que oram como salmista? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora olha o que Deus diz. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha o vocabulário do profeta. Deus não é o cara lá de cima, Deus não é você. Não há nenhum excesso de familiaridade aqui. Deus é o santo, Deus é o eterno, Deus é o altíssimo, Deus habita nos altos lugares, Deus é o sublime, uma linguagem que a gente encontra eco em Lucas 2, quando os anjos falam do Deus altíssimo no anúncio da encarnação do Verbo. Mas esse Deus que habita nos altos lugares, esse Deus completamente santo, esse Deus que existe de eternidade a eternidade, ele tem prazer em ouvir as orações do seu povo. Esse Deus tem prazer
em ouvir a oração do contrito, do quebrantado. Esse Deus tem prazer em vir ao contrito e abatido e revivificá-lo, infundir a ele novo ânimo, alegria, prazer, contentamento na presença do Senhor. Como é que o povo de Deus confessa quando escuta essa mensagem? A confissão vem de Isaías 64 e de Isaías 63. Atenta dos céus e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? O profeta está chocado aqui. Ele vê uma aparente incompatibilidade entre as promessas do Deus da aliança e a situação que o povo de Deus vive naquele momento. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Parece que a mão de Deus foi recolhida aqui. Aí o profeta ora ousadamente: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Conhecendo um pouquinho a teologia dos reformadores e dos pais da igreja, eu imagino que Calvino, Agostinho, Lutero, Edwards, Wesley teriam muita dificuldade em reconhecer a gente como povo de Deus hoje. Se eles começassem a ler os nossos periódicos, os nossos jornais, como a heresia entrou em nosso meio, como a gente tolera pecados, pastores caindo, traem suas esposas, de repente eles são reimpostados no ministério com muita facilidade, com muita rapidez, às vezes até abandonando sua primeira família, como a gente gosta de malandragem, jeitinho, eles olharão para a gente e diriam: não, essa não é a igreja que nós reformamos, a gente não conhece esse povo. É isso que o profeta está dizendo aqui. Mas olha a esperança para a gente. Tu és o nosso Pai, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome. Desde a antiguidade, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta, por amor dos teus servos, das tribos da tua herança. Aí vem o grande clamor: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos seus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Essa é a nossa confissão, quando a gente lembra que nós temos que clamar por avivamento. Quando nós somos mais do que lembrados, nós somos instruídos pela palavra de Deus a clamar por avivamento. Alguém poderia perguntar: mas espera aí, por que orar os salmos? O Antigo Testamento não seria só para o povo de Israel? O saltério não seria o livro de oração só para o povo de Israel? Por que a gente ora os salmos? Alguns pontos aqui para a gente meditar. A gente ora os salmos porque Jesus orou os salmos e Jesus é o principal tema dos salmos. A gente ora os salmos porque o Senhor Jesus nos ensinou, e aos seus discípulos, que os salmos proclamam sua morte, sua ressurreição e a própria pregação do Evangelho. A gente ora os salmos porque Jesus é o alvo das orações, da oração dos salmos, e oramos em nome e por meio da mediação de Jesus Cristo. Quando a gente ora os salmos, então a gente se une a Jesus Cristo, que orou os salmos e que vive sempre para interceder por nós. Isso é muito bonito. Deus comanda-nos a orar. Não existe vida cristã sem oração, mas do outro lado, Deus dá para a gente as palavras da nossa oração. Deus não deixa a gente sem direção nesse ponto que é tão básico, essencial da vida cristã, que é a oração. E quando a gente ora os salmos, a gente ganha uma confiança renovada para permanecer orando. Essa confiança vem de João capítulo 15, verso 7. Por que nós oramos e nossas orações não são atendidas? Porque os nossos pedidos, a nossa linguagem de oração não é determinada pela palavra de Deus. Olha o que Jesus, nosso Salvador, promete para a gente: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando nós incluímos as orações, nossas orações,
Quando nós incluímos a linguagem dos salmos, melhor dizendo, em nossas orações, nós podemos orar com essa confiança de que aquilo que nós ousadamente pedirmos, segundo a palavra de Deus em Cristo, nós seremos atendidos. Se nós clamarmos para avivamento, nós seremos atendidos. Mas será que a gente precisa buscar a vinda do Espírito hoje? Será que é necessário que a gente busque avivamento hoje? Nós já não fomos batizados todos em um único Espírito? Nós precisamos de avivamento. Enquanto a gente lê essas passagens do Novo Testamento para encerrar, tenha em mente aquela definição que eu ofereci para vocês antes. Avivamento é uma obra soberana do Espírito, avivamento é uma obra que alcança toda a comunidade cristã, avivamento é uma obra que transforma a comunidade, transforma aquilo que está ao redor da comunidade. Vamos começar por João 20, versos 19 a 22. Esse é o texto que deixa algumas pessoas desconfortáveis. A noção que se tem é que Jesus precisa ascender aos céus para vir o Espírito Santo, mas me parece que não é bem isso que Jesus está ensinando no próprio Evangelho de João, João 14, 26 e João depois 16, 7. O fato é que alguma coisa extraordinária acontece antes da ascensão de Jesus no Evangelho de João. Ele encontra os seus discípulos e o texto relata: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E essa menção aqui, a vinda do Espírito Santo antes da ascensão de Jesus, é tão séria que na sequência do texto é dito que Deus dá a eles, aos discípulos que estão recebendo o Espírito Santo nesse momento, o que a gente chama de o poder das chaves. Eu não sei direito o que significa aquele poder das chaves ali, mas pelo jeito é algo muito sério, dada a conexão entre esse poder que os discípulos têm em abrir e fechar e a vinda do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, 1 a 4. Uma pergunta antes de continuar. João 20. Sobre quem Jesus dá ou sopra o Espírito Santo aqui? Pedro, Tiago, João, os discípulos reunidos ali. Atos 2, 1 a 4. Um texto que é mais conhecido aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok? É dito que esse aqui é o momento inaugural da igreja, aquele momento definidor de mudança de etapa na história da redenção. Antes, o povo de Deus era centrado em Jerusalém, no templo, os sacerdotes, em Israel. Agora, Deus ordena que seu povo vá a Jerusalém, Judeia, Samária, até os confins da terra. E o livro de Atos segue essa estrutura geográfica, mostrando o Espírito Santo indo além, até Atos 28. Mas quem recebe o Espírito Santo aqui? 120 pessoas, mas entre eles, nota, estão as mesmas pessoas que já receberam o Espírito Santo em João capítulo 20, antes da ascensão e do assentar à mão direita de Deus o Pai por Jesus Cristo. Nota, o mesmo grupo recebendo o Espírito Santo. Não é o mesmo indivíduo, mas o mesmo grupo. E o Espírito Santo vindo com poder sobre essas pessoas. Um texto mais surpreendente ainda. Atos 4, versos 24 a 31. Uma passagem bíblica um pouco maiorzinha. Ouvindo isso, o contexto aqui é a igreja sendo perseguida. Depois de Atos 2, muitas pessoas se convertem. Pedro expõe os Salmos, expõe o livro de Joel. O sermão de Pedro é interrompido. 3.000 pessoas respondem àquela pregação, elas se convertem imediatamente, uma das marcas de avivamento que eu tratei há pouco. Só que a igreja começa a ser perseguida, pessoas começam a ser presas por amor ao caminho. Então chega o relatório aos discípulos e apóstolos reunidos. Então o texto começa: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Olha que oração louca. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nota, esses homens aqui, eles não estão implorando por livramento. Eles não estão pedindo, Deus, para a perseguição. Senhor, arrefece o ódio daqueles que não gostam do Evangelho. Eles estão pedindo outra coisa. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha a linguagem de avivamento. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A quem o Espírito Santo está visitando aqui? É um grupo diferente do grupo de Atos 2? Não. É um grupo diferente do grupo de João capítulo 20? Não. Nota, é o mesmo grupo recebendo um derramamento do Espírito, o que a gente chama em teologia de avivamento, 3 vezes. E nota, cada vez o Espírito Santo levando o povo de Deus cada vez mais além de onde eles estavam. Aqui a igreja não volta atrás, a igreja está indo à frente e começa-se um processo que não tem como parar e vai levar o Evangelho a Roma e até mais além. Isso é avivamento. Depois você pode voltar com calma aos versículos bíblicos, tentar ver se a definição que eu ofereci para vocês encaixa no texto bíblico. Se a definição que eu ofereci para vocês não é bíblica, pode descartá-la. Mas o ponto aqui é, se ela for bíblica, a gente tem que imitar esses homens clamando para que Deus dê intrepidez e dê do seu Espírito para a gente. Concluindo então, a gente tem que temer e combater os excessos que ocorrem em avivamento. E esses excessos também ocorreram no livro de Atos. Você continua lendo o livro de Atos, você vai ver gente querendo comprar o Espírito Santo, gente querendo fazer milagres sem o Espírito Santo. Você vê todos esses problemas presentes no livro de Atos. Então a gente tem que temer e combater esses problemas, mas a gente não pode combater o avivamento em si. Uma lição da história. Na época de Jonathan Edwards, homens muito zelosos combateram o avivamento que Edwards estava experimentando, que reformados holandeses estavam experimentando, presbiterianos experimentando, infelizmente por último lugar, mas também os batistas experimentando. Os batistas sempre indo lá no final nessas ações que Deus faz. Isso é história, não tem como correr disso. Acho que o senso de humor divino com os batistas é mais acentuado. Mas os batistas provaram avivamento também na Nova Inglaterra. Mas alguns homens começaram a atacar avivamento por conta desses excessos que aconteciam no avivamento. Eram gente estritamente ortodoxa, alguns deles calvinistas de 4 costados, gente muito ciosa da sua tradição calvinista. Espero que não choque ninguém aqui, mas o que aconteceu com esses homens? Primeiro se tornaram arminianos, depois se tornaram arianos, negando que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Depois, eles se tornaram unitarianos. Algumas dessas comunidades existem até hoje. Qual é o meu ponto aqui? Ao combater avivamento, eles perderam a razão de ser como igreja e como cristãos. Nós temos que temer os excessos. A gente tem que denunciar os excessos. Mas nós precisamos buscar avivamento. Porque a Bíblia ensina isso para a gente. A Bíblia ensina que todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia ensina que a gente não pode apagar o Espírito Santo. A Bíblia ensina, do outro lado, que a gente tem que provar os Espíritos para saber se eles procedem de Deus ou são do anticristo. Portanto, a gente tem que orar por avivamento. A gente tem que clamar por avivamento. Gente, nós estamos entorpecidos. Nós somos idólatras, a gente precisa confessar isso. Todos nós lemos o mesmo jornal. Todos nós vemos o mesmo jornal, escutamos o mesmo jornal. Todos nós já estamos cansados de ouvir sobre violência, corrupção e por aí vai. Só esse ano, 36 mil pessoas morreram por arma de fogo no Brasil. Nem no Iraque,
nem no Afeganistão morre tanta gente assim. E nós estamos dopados. A gente acha que a gente vai descobrir o último método de crescimento de igreja que vai dar jeito nisso. O pior, a gente acha que estando em nossas igrejas, a gente está protegido, nossa igreja que é uma fortaleza contra o mundo, contra o diabo, contra tudo e contra todos. Vamos pensar só na sua igreja local. Isso não é cristianismo verdadeiro. Nós somos chamados a sermos sal e luz no mundo, e somos bem-aventurados enquanto sendo sal e luz a gente é perseguido. Só que a gente só vai ser sal e luz de fato no mundo e perseguidos, e por isso chamados de bem-aventurados, por meio de avivamento. A gente tem que clamar por avivamento. Para mim, é chocante a gente olhar essas informações todas, conhecer a bagunça que se tornou a igreja evangélica, uma torre de Babel, uma cacofonia, heresia, pecados, olhos vistos, e a gente não consegue pensar em termos de buscar o Senhor, buscar avivamento. A gente não consegue pensar como a gente aprende em 2 Crônicas 7. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, um cristão crê no Deus soberano. Se Deus é soberano, Ele comanda todo o universo, como explicar a prevalência de políticos medíocres e corruptos no nosso meio? Como explicar a violência que campeia em nossa cidade? Como explicar o fato de que nós trabalhamos 5 meses ao ano para sustentar uma estrutura opulenta, podre e receber um serviço medíocre do Estado? Como entender pastores com diplomas e se orgulhando da sua tradição, pregando palha, oferecendo palha para a gente? Isso é Deus cerrando as portas para nós. Isso é Deus enviando esse tipo de gente e esse tipo de situação como juízo para nós, para que a gente clame por avivamento. O que nós precisamos não é do último método de crescimento de igreja, os 5 passos para oração de poder. O que nós precisamos é voltar a ouvir Amós capítulo 4 e capítulo 5 e ouvir os nossos diretórios de culto e nossos manuais litúrgicos antigos. A gente tem que ter momento de confissão de pecados no nosso culto. Lembra de Amós 4 e 5? O culto ali descrito tem música bonita, tem pregação imponente, tem oferta, mas um culto desprezado por Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus de Israel, porque não tem confissão, não tem conversão. A tradição de onde eu venho, ela valoriza o tempo de confissão de pecados no culto. Mas será que nós temos esse tipo de espaço em nossos cultos? Onde a gente chama um diácono, um ancião, um presbítero, em que ele, mais experiente, e sabendo que ele é mais pecador do que alguns jovens, ele vai pedir o perdão por si, por toda a comunidade, e aquela oração vai ser significativa, e nós vamos mudar a partir daquele momento, e lutar para permanecer nos caminhos do Senhor naquele momento. Nós precisamos orar por avivamento. A situação do nosso país impõe essa exigência para a gente. A Sagrada Escritura impõe essa exigência para a gente. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos ouvir Deus falando para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Algumas aplicações práticas para concluirmos. O que fazer à luz de tudo isso? Primeiro, eu e vocês, a gente tem que reconhecer nossos pecados e abandonar esses pecados. Nós estamos falando aqui de avivamento, um avivamento que vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vem e não habita em lugar onde o pecado é tolerado, onde nós temos nossos ídolozinhos e nossos pecados de estimação, e a gente acha, bom, eu posso guardar isso aqui talvez não ofenda, eu não estou ofendendo filhos, esposa, igreja, eu posso guardar esse pecadinho aqui. Não, se nós queremos avivamento de verdade, nós precisamos começar clamando para que Deus perdoe os nossos pecados. A gente precisa começar a lançar fora diante de nós os nossos pecados. Nós precisamos lançar
longe de nós aquilo que ofende, que aborrece, que ofende ao Deus Altíssimo, Deus Santo. Então, se nós queremos avivamento, primeiro ponto, a gente tem que reconhecer e abandonar os nossos pecados. Se nós temos pecado contra os nossos irmãos, a gente precisa ir a eles e confessar nossos pecados a eles. A gente tem que reconectar a aliança que nós temos com nossos irmãos. Não adianta dizer que a gente ama a Deus se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê. Se a gente não ama aquele que nós vemos, nosso amor por Deus é provado falso. Segundo ponto, a gente tem que voltar à palavra. Nós temos que voltar a amar a palavra. Gente, eu não me canso de me surpreender com a Sagrada Escritura. Eu não me canso de amar a Sagrada Escritura. O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus que é Rei, soberano, Ele vem a nós, nós que somos uma ínfima parte de toda a sua criação, Ele fala a nós na Sagrada Escritura. Isso aqui, gente, é a carta de amor desse Deus majestoso para nós. Se você está viajando, eu estou viajando, eu recebo e-mails da minha esposa. Eu não vou ficar esperando para ler esses e-mails, botar eles por último, eu vou lê-los logo que eles chegam para mim. Por quê? Porque eu amo minha esposa, e eu quero ler o que ela escreve para mim. Aqui é a carta de amor de Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo para a sua igreja. Nós temos que nos aproximar dela com amor. Nós temos que nos aproximar dela como nosso pão diário, como alimento para a alma, como nossa bússola, como nossa esperança de vida eterna. Então, nós precisamos voltar à palavra. É a palavra que vai, na mesma medida que a gente abandona os nossos pecados, nos estimular, terceiro ponto, a ansiar para conhecer cada vez mais a Deus. Só no que nós vimos aqui, nesses salmos que a gente leu, um pupurri de salmos, quem é apresentado como Deus do seu povo aqui? Primeiro aparece a palavra Senhor em caixa alta. Esse é o eu sou que sou. O nosso Deus é o mesmo Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente, queimava e não se consumia. Esse Deus é o Deus dos exércitos, é aquele que reina sobre todo o universo. Todas as galáxias estão debaixo do comando desse Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é justo, Ele é benigno, Ele é misericordioso, Ele é o Deus da ira, Ele é o Deus altíssimo, Ele é o Deus sublime, o Deus eterno, o Deus santo. Olha o quanto a gente tem para conhecer Deus aqui. Na medida que a gente abandona os nossos pecados, na medida que a gente volta para a palavra, a nossa mente começa a se expandir. E a gente começa agora a contemplar o Senhor Altíssimo, o único Deus vivo e verdadeiro. Nossa mente, nosso coração, nossa vida passa a ser moldado pelo Deus que se dá a nós na Bíblia e no Calvário. Então anseie por conhecer a Deus cada vez mais. Lute com Ele. Qual é o nosso problema? Nós nos satisfazemos com migalhas. A gente se satisfaz com muito pouco. A gente não é como Moisés. Senhor, deixa eu ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. O que Deus disse para Moisés? Você não pode ver minha glória, você vai morrer. Mas eu vou virar você aqui, vou passar na penha e você vai ver um pouquinho da minha glória. E aquele pouquinho transforma o seu servo. Anseie por conhecer Deus cada vez mais, o Deus que se dá a você, o Deus que vem à comunidade da fé na palavra. Quarto ponto, ore para o avivamento. Anseie para que o Espírito Santo venha com poder sobre o seu povo. Gente, eu sou produto da tradição batista, uma tradição fundamentalista, exclusivista. Na minha época de adolescente, ir na Assembleia de Deus implicaria disciplina eclesiástica. Eu não vou escandalizar vocês com esses detalhes. Nós repetíamos que nós éramos o povo mais próximo do Novo Testamento. Há 20 anos atrás, uma reunião dessa seria impensável. Aqui tem assembleanos, aqui tem carismáticos, tem batistas, tem congregacionais, tem presbiterianos, independentes. Eu presumo que tem episcopais, talvez um outro irmão luterano, metodistas, talvez aqui presentes. Por que Deus traz a gente para cá nessa semana? Há 20 anos atrás haveriam barreiras intransponíveis para a gente se ajuntar aqui. Por que no momento de crise nacional, um momento que parece que a igreja vai se desfazendo, por que Deus nos ajunta numa sexta-feira à noite aqui? Para nos ajuntar em oração, para nos reunir em clamor, para que Deus visite seu povo com poder. Imagina se Deus começa a tocar em pastores, diáconos, presbíteros, talvez bispos aqui presentes. Imagina se Deus começa a levantar pessoas de igrejas diferentes aqui para clamar por avivamento na sua igreja local. O que Deus não pode fazer por Recife, por Pernambuco, pelo Brasil inteiro?
Nós precisamos clamar por avivamento. Nós não temos porque nós não recebemos. Deus tem tido misericórdia de igrejas locais no Brasil. Eu já soube de histórias de avivamento, por exemplo, em igrejas no sul do país. Em São Bento, por exemplo, década de 70, eu tenho um colega que ele se converteu e se tornou ministro luterano por causa de avivamento na sua comunidade. Mas, gente, de um lado, nós nunca provamos avivamento como na Coreia, em África do Sul, Estados Unidos, Holanda, País de Gales, Escócia, Inglaterra. Do outro lado, nós temos um momento onde Deus nos ajunta para clamar por avivamento. Por quê? Será que o Deus soberano nos ajunta só por acaso aqui? Eu creio que não. Eu creio que o alvo desse ajuntamento solene é nos levar, ao nos separarmos, a termos um compromisso em invocar o Senhor, implorar para que Ele nos visite com poder. Eu não sei cantar, então não vou machucar os ouvidos de vocês e nem apagar a memória do canto coral tão bonito que a gente ouviu essa noite. Mas nós não precisamos temer o Espírito Santo, a gente tem que temer o nosso pecado. E parte da devoção cristã consiste em adorar o Pai, o Filho e o Espírito. Como a gente aprende em Judas, lá no finalzinho, a devoção cristã consiste em orar no Espírito Santo, guardar-se no amor de Deus e esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos que invocar o Espírito Santo. Nós temos que clamar para que o Espírito Santo venha. E eu vou encerrar lendo algumas estrofes do hino do século IX, chamado Vem Espírito Criador. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamados intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Vamos orar, depois o reverendo Gaspar está com a palavra. Senhor, ó Deus Santo, Deus poderoso, Tu que antes da fundação do mundo constituíste a igreja, o Senhor que antes da fundação do mundo votou amar os piores pecadores, reuni-los em Cristo, batizá-los no Espírito. Nós damos glória ao Teu nome, nós damos louvor ao Teu nome. Ó Deus, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, não há Deus fora do Senhor. Louvamos, bendizemos, adoramos o Teu glorioso nome. Senhor, Te louvamos por esse ajuntamento. Obrigado pela instrumentalidade de tantos irmãos e irmãs que providenciaram esse ajuntamento aqui. Obrigado pelas palavras que escutamos aqui. Obrigado pelo tempo que o pastor Shed esteve aqui conosco. Obrigado porque pudemos ouvir a Tua palavra da boca do Teu servo. Senhor, nós imploramos, à luz de tudo que ouvimos aqui, se é bíblico, se provém de Ti, dá-nos avivamento. Ó Deus, nós imploramos que Teu Espírito Santo seja derramado com poder sobre nós. Senhor, nós estamos cansados da nossa miséria, cansados da nossa falta de sentido. Senhor, estamos cansados do nosso pecado. Ó Deus, dá Teu Espírito para nós. Senhor, nós imploramos, limpa-nos de pecado. Deus, Tu conheces nosso coração. Tu conheces o coração de cada homem, cada mulher aqui presente. O Senhor sabe nossas lutas, nossas fraquezas. Senhor, sem Teu Espírito a gente não consegue vencer pecado. Então vem com poder. Ó Deus, visita-nos de tal forma que a gente seja de fato povo santo, sacerdócio, geração eleita, reis e rainhas. Ó Deus, nós clamamos, dá Teu Espírito para a Tua igreja, dá Teu Espírito para nós. Senhor, afasta o Teu desprazer de sobre nós. Deus, que a Tua face brilhe sobre nós de novo. Ó Deus, que a Tua alegria, o Teu prazer seja derramado entre nós.
Ó Deus, ajuda-nos a ver a face do teu amor, não a face da tua ira. Senhor, tem piedade. Ó Deus, aviva-nos, aviva-nos. Ó Deus, vivifica-nos. Ó Deus, que a gente volta a ter prazer, contentamento em Ti. Que, ó Deus, a gente possa dizer como salmista, que o Senhor é o grande tesouro nosso. Não há outro tesouro entre os viventes. Nosso prazer está em Ti. Senhor, venha a nós. Ó Deus, derrama Teu Espírito sobre cada pessoa aqui nesse ajuntamento. Ó Deus, usa-nos para espalhar o avivamento para as nossas comunidades, para as nossas famílias. Deus, dá mais de Ti. Ó Deus, nós queremos conhecer mais a Tua face. Nós queremos desfrutar de mais comunhão e intimidade contigo. Aviva-nos. Dá-nos Teu Espírito. Ó Deus, que Teu Espírito bendito venha a nós com poder, para que o Filho seja glorificado, aquele que foi levantado pelos nossos pecados, morto, crucificado, ressurreto dentre os mortos, que está sentado à Tua destra e vive para interceder por nós. Em nome dEle, Cristo Jesus, que oramos. Amém. Enquanto o reverendo Gaspar vem à frente, vamos ficar em pé e vamos recitar esse cântico juntos, desde o começo. Todos em pé, vamos recitar esse cântico comigo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. As mulheres. Os homens, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna. Todos, nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, nós estamos com o horário passado, tá? E nós não queremos nos alongar, e especialmente nos alongar em perguntas. Então, pretendemos fazer algo de fato diferente. É o último dia de conferência. Os irmãos fizeram suas anotações, os irmãos depois poderão escrever diretamente para o pastor Franklin, mas nós terminamos uma conferência falando sobre oração e avivamento. Nada mais justo do que isso, do que orarmos por avivamento. Orar pela violência do nosso país, a corrupção instalada nos altos poderes, nos sinais, nas igrejas. Orar pelo esfriamento na fé, surgimento de muitas heresias, as igrejas abrindo mão das escrituras por experiências absurdas, estranhas na fé. Orar pela traição que nós temos feito ao nosso Deus. Orar por confissão de pecados. E é isso que nós iremos fazer. Nós não queremos então ter um momento de perguntas e respostas. Nós queremos dar continuidade à oração que o pastor Franklin começou, dar continuidade à oração coletiva que nós fizemos por meio deste hino, e nós então queremos orar nesse instante. Só que nós iremos fazer o seguinte: nós temos irmãos de diversas tradições aqui. Então, eu gostaria de pedir aos anciãos. No antigo Israel, os anciãos faziam confissões de pecados por sua geração passada, dizendo que haviam se envergonhado dos seus pecados juntamente com aqueles, os seus antepassados. E nós queremos fazer isso. Então eu gostaria de pedir, entre nós, certamente deve ter algum ancião batista, um diácono,
ou um pastor batista, por favor, fique de pé. Algum pastor daqui da igreja local, algum diácono da igreja batista da Capunga, por favor. Algum ancião. Então, tenho aqui ao lado um irmão ancião desta igreja. Eu gostaria de pedir um presbítero de uma igreja presbiteriana, ou Igreja Presbiteriana do Brasil, ou Igreja Presbiteriana Renovada, enfim, algum presbítero, por favor, coloque-se de pé. Um presbítero, um ancião. Lá eu tenho um irmão, um presbítero. Eu gostaria de pedir a algum irmão, algum ancião de uma igreja, ou Assembleia de Deus, ou de outra tradição pentecostal, que, por favor, coloque-se de pé. Algum presbítero. Lá atrás um irmão ficou de pé. Certamente eu devo ter outras tradições. Eu não sei se o bispo Evilásio está conosco. Por favor, meu irmão, coloque-se de pé. Há algum congregacional entre nós? Algum ancião congregacional? Algum ancião congregacional? O pastor Douglas, eu acabei de vê-lo passando rapidamente ali abaixado. Certamente ele não gostaria de ser visto, mas eu ouvi. Então quero pedir ao pastor Douglas também que coloque-se de pé. Nós iremos fazer o seguinte, irmãos. Aí onde você está mesmo, em anuência com a oração desses irmãos, que irão orar por esses assuntos que nós tratamos aqui. Nós precisamos, irmãos, a violência no nosso país não será resolvida com um programa educacional paliativo fundamentado em naturalismo. A corrupção do nosso país não vai se resolver com moralismo. O que nós precisamos, de fato, é um país que se converta aos pés de Cristo. Sem a conversão, sem a transformação de coração, sem que o grande cirurgião mude o coração, nós não vamos ter transformações nesse país. Então nós vamos começar orando por nossos pecados, o pecado da igreja evangélica brasileira, o pecado de abandonar as escrituras, o pecado de abandonar a Deus. Nós vamos orar pelo pecado da omissão desta igreja, em fazer missões fundamentadas na palavra do Senhor, em, de fato, agir nesta nação como sal e luz desta nação. Então nós vamos pedir aos irmãos dessa ordem, o primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro, o Evilásio, concluindo com o pastor Douglas, em oração. E os demais, curvam suas cabeças, orem ao Senhor também, ouçam as orações, concordem em seu coração, busque a Deus nesse instante em oração. Se você quer ficar de pé, de joelho ou assentado, desde que você, de fato, pela palavra do Senhor, busque a Deus nesse instante, vamos fazer isso, pedindo a Deus, de fato, que avive a sua igreja, ok? Então, nós não temos os microfones, esses irmãos podem vir até aqui à frente, então, para que possam orar. Por favor, irmãos, vamos, irmãos, orar então nesse instante, tá bom? Os irmãos que irão orar, por favor, irmãos, venham até a frente. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de termos a Tua palavra lida e explicada pelo Teu servo nesta noite. Permita, ó Pai, com que possamos vivê-la literalmente, ó Pai, aquilo que ela nos ensina. Que nós, como Teus servos, possamos estar prontos para obedecê-la. Permita, ó Pai, com que possamos a cada dia confessarmos os nossos pecados a Ti, assim como ela nos ensina. Permita, ó Pai, com que todos nós possamos estar imbuídos da grande responsabilidade que temos de levarmos o Evangelho àquelas pessoas que não o conhecem. Ó Pai, esta palavra, permita, ó Pai, com que tenhamos a coragem de levarmos aquelas pessoas que hoje praticam a corrupção no nosso país, aquelas pessoas que têm por hábito, ó Pai, e cultura até, não ouvir a Tua palavra, mas que procuram fazer do seu próprio interesse, ter ações, ó Pai, que prejudicam a nossa nação. Permita com que haja um avivamento profundo em nosso país e que possamos entender o grande compromisso que temos perante essas pessoas, perante a nossa sociedade, perante os nossos governantes, ó Pai. Ajude-nos a sermos servos fiéis, comprometidos em levar o Teu Evangelho. No nome santo de Cristo Jesus é que suplicamos estas bênçãos. Amém. Verdade, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus presente, um
Deus que está conosco, o Deus Emanuel, o Deus que não nos deixa só, nem nos deixa órfãos. Enviaste o teu Espírito Santo, nos convencendo dos nossos pecados. Ó Deus, e nesta noite nós também clamamos a Ti como igreja, como ovelhas redimidas, perdoadas, limpas, purificadas dos nossos pecados, por meio de Jesus Cristo. Assim como o salmista diz, Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a Ti? A quem temos, ó Deus, a não ser a Ti? A igreja tem um único Deus, Senhor, verdadeiro, que vela pelas nossas almas, e que cada um de nós, ó Deus, possamos nos levantar, orando, ó Deus, confessando os nossos pecados, as nossas culpas, ó Deus, porque nós precisamos cada dia mais, Senhor, de ver o nosso estado, a nossa cidade de Recife, o nosso país verdadeiramente se dobrar, se chegar a Ti, Senhor, como diz segundo as Crônicas, ó Deus, no capítulo 14, nós precisamos verdadeiramente, Senhor, nos voltarmos para o Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Por isso, ó Pai, que a Tua igreja saia, ó Deus, da mesmice, da inércia, ó Deus, que possamos deixar de estar ancorados, mas romper, ó Deus, as ruas, as vilas, as ruelas, Senhor, pregando e anunciando esta tão grande salvação que transforma e muda o coração do pecador. Nós Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, porque Tu nos falaste hoje, Senhor, para cada um de nós, através do Teu servo, Pai, o pastor Franklin, Pai. Ó Senhor, e nós reconhecemos aqui nesse momento, Pai, que muitas vezes somos nós mesmos, Senhor, que impedimos o avivamento na Tua igreja, Senhor, através de pecados, Senhor, através de situações, Senhor, através, Senhor, de pensamentos, de ações, Senhor, que nós mantemos em nossas vidas, Senhor, em nossas igrejas, nos nossos ministérios, Senhor. Pai, que através de Jesus Cristo, Senhor, nós possamos sair dessa noite aqui, Pai, com o coração aquecido, Pai, com o coração certificado, Pai, de que cada um de nós temos uma responsabilidade, Senhor, que cada um de nós temos uma tarefa a exercer na Tua igreja, Pai, a exercer nessa cidade, a exercer nesse estado e nesse país, Senhor. Ó Senhor, nos orienta, Pai. Ó Senhor, nos santifica, Senhor. Ó Senhor, nos dá a fé e a certeza, Pai, de que o mundo conhecerá Jesus Cristo cada vez mais através dos nossos ministérios, Senhor. Abençoa homens e mulheres que aqui estão essa noite, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Pai, com esse desejo, com essa vontade, Pai, de pregar cada vez mais a Tua palavra, Senhor, para que Jesus Cristo também cada vez mais seja conhecido nessa cidade, e que através do Teu povo, Pai, o avivamento venha a Recife, o avivamento venha a Pernambuco, Senhor, o avivamento venha a nosso país, Senhor, porque cada um de nós por si mesmo, Senhor, somos até fracos, Senhor, mas como nós nos reunimos como Teu povo, Senhor, e através do Teu Espírito Santo, Senhor, aí nós somos fortes, Senhor, como aqueles discípulos que receberam o batismo do Espírito Santo. Abençoa o Teu povo, Senhor, fortalece, Pai, esses ministérios aqui representados, Pai. Ó, Senhor, que nós possamos pregar pecados que estão ocultos, Senhor, a violência, Senhor, que dissemina na nossa sociedade, Pai, a corrupção, Pai, e que nós possamos ser exemplos, Senhor, que nós possamos também estarmos escolhendo, Pai, políticos, representantes nossos, Senhor, que também venham a ser, Pai, representantes Teus, Pai, nesse país, Senhor. Ó Senhor, nos orienta, ó Senhor, nos capacita, ó Senhor, nos fortalece, Senhor, aviva o nosso coração, para que a Tua igreja seja avivada, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e agradecemos por essa noite, por essa conferência, Senhor, por esse encontro, Pai, aqui em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Querido Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por estarmos reunidos em Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque ainda que os homens tentassem dizer palavras que alegrassem o nosso coração, sabemos que somente o Teu Santo Espírito pode ir até aonde nós não podemos ir, Senhor.
Somente o Teu Espírito Santo pode ir na divisão da alma e do espírito humano, Pai. Deus, eu louvo o Teu nome por estar neste dia, este dia reservado, preparado para que cada um de nós, Senhor Deus, pudéssemos ouvir a Tua palavra pelo Teu servo de uma forma tão tremenda, Deus. Pai, o desejo do nosso coração é que Tu venhas perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos erros, perdoar as nossas ingratidões para contigo, Senhor Deus, perdoar as nossas incompreensões, Pai. A ingratidão maior, Pai, de nós não evangelizarmos tanto quanto devemos, de não nos amarmos tanto quanto devemos, de nós não estarmos reunidos em um momento como esse, como tantas outras vezes Tu desejasse que tivéssemos, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor Deus. Ó meu Pai, verdadeiramente Tu estás presente pelo Teu Santo Espírito, e como Tu conheces cada vida, ó Pai, que está de joelhos, que está em pé, Senhor, sonda o nosso coração, Pai, e que cada um de nós, Pai, com um memorial eterno, jamais possa esquecer do que foi dito, porque Tu falaste fortemente para cada um de nós, Senhor Deus. De nossa parte, apenas uma coisa, Senhor Deus: um muito obrigado, em nome de Jesus. Pai, nós Te bendizemos, Senhor. Te louvamos pela Tua graça que nos alcançou, pelo Teu amor que foi derramado e continua sendo derramado em nosso coração, pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, nosso coração está quebrantado diante da Tua palavra neste momento, Senhor. Aqui neste lugar, pelo que ouvimos esses dias. Senhor, nós queremos Te pedir perdão pela negligência com a Tua palavra. Negligência na pregação do Evangelho. Nós temos usado muitas vezes o púlpito para pregarmos outras coisas a não ser diferentes da Tua palavra, da pessoa de Jesus Cristo, da obra que Ele executou lá na cruz do Calvário, Senhor, porque é através da Tua palavra, crida, vivida e pregada, Senhor, é que vai começar esta obra do avivamento, Senhor. Senhor, leva-nos mais e mais a Tua palavra, a Cristo Jesus, a encabeçar, a centralizar Cristo em nossa vida, na nossa casa, no culto, Senhor, nos nossos cânticos. Senhor, perdoa os nossos cânticos, Senhor. Nós temos cantado para nós, nós temos cantado para os irmãos, nós temos cantado uns para os outros, mas muito que nós cantamos não tem glorificado o Teu nome, não tem honrado o Teu nome. Perdoa os nossos cultos, os nossos ajuntamentos solenes, Senhor, que não centralizam a Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa a nossa negligência, Senhor, nosso pecado, nossos pecados pessoais, guardados, os nossos pecados congregacionais, denominacionais. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque isso tem impedido a Tua obra no nosso meio, em nossa vida e no meio do Teu povo, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós Te pedimos, visita-nos, Senhor, visita-nos mais uma vez. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos de um novo visitar Teu. O Senhor já nos tem visitado muitas vezes, mas nós Te precisamos como igreja, como povo. Pai, vem de novo, derrama novamente, derrama mais de Ti, Senhor. Mais, Senhor, da convicção de quem nós somos e de quem Tu és, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Livra-nos da palavra fria, do culto frio, da reunião fria, do costume de estar junto com os irmãos, mas leva-nos a isto. Aviva a minha casa, Senhor, aviva a minha esposa, aviva os meus filhos, Senhor, aviva os meus irmãos, aviva os presbíteros da igreja, Senhor. Senhor, aviva, Senhor, e faz a Tua obra no meio deste povo. Ó Pai, continua esta obra, não deixa que saiamos daqui, Senhor, somente com o impacto deste momento, mas Espírito Santo, continua esta obra em nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua palavra nesta noite. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. O Senhor não desistiu de nós.
a tua correção, o teu quebrantamento, é porque tu nos tem amado, Senhor, e o Senhor continua a amar e cuidar e conduzir a tua igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nós. Obrigado por este momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus.